Bom, vamos então agora para as notas. Nós tivemos no Olímpico Atlético 1, Internacional 2. Com esse placar, o Internacional jogará pelo empate no jogo de volta semana que vem em Porto Alegre. O Atlético precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis ou diferença de 2 gols para ganhar já no tempo normal a vaga. Vamos começar analisando a defesa do Atlético nessa derrota para o Internacional por 2-1. Começando por você, Kleber Ferreira. Então vamos lá, Jean, o goleiro eficiente de sempre, é um goleiro extraordinário, cumpriu bem o seu papel, não teve culpa em nenhum dos gols que sofreu, a defesa ajudou muito ao ataque do time do Internacional e ainda fez o gol do Atlético, vai ficar com a nota 7. Luan, grata surpresa do jogo, muito bom jogador mesmo, menino. Quem fala bem dele entende de futebol e sabe o que está falando. Eu nem sei por que o Atlético não aproveitou esse jogador há mais tempo. Uma boa partida, seguro na marcação, muito preciso quando sai para fazer o apoio, bom de passe, conduz bem a bola. Então a grata surpresa vai ficar com a nota 7 também. A dupla de zagueiros do Atlético entrou no lugar do Luan, o Gilvan. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo, teve pouca participação no jogo. Aliás, jogador que entra aos 38 minutos é para não participar mesmo. É só para assinar a súmula. Eu não vou dar nota para o Gilvan, sendo que eu o considero o melhor dos zagueiros do Atlético. E a dupla João Vitor e Éder, eu vou dar uma nota 3 para os dois, responsáveis diretos pelos 2 gols da equipe do Atlético Paranaense, e eu não consigo entender porque justamente essa dupla é a dupla de zagueiros titulares do Atlético. Então vai ficar com a nota 3 os dois. E o Nicolas, muito esforçado, correu muito, tentou muito, batalhou muito, mas resolveu pouco. Infelizmente, hoje ele não teve condição para resolver para o Atlético, porque lá pelo lado esquerdo estava jogando ora o Chico, ora o Matheus Vargas, e nenhum tem o cacuete para fazer aquele jogo pelo lado esquerdo. Até tem um canhoto lá contratado, um Mateuzinho. Talvez se jogasse, o Nicolas poderia ter rendido mais. Nota 5 para o Nicolas. Notas do Kleber Ferreira para a defesa do Atlético na derrota de 2-1 para o Internacional. Agora, o incansável Charlie Pereira e suas notas para o sistema defensivo do Atlético. Charlie. Eu vou melhorar a nota do Kleber aí para os 2 zagueiros. Vou dar 5 para o João Vitor e 5 para o Éder. Né? Titubearam em muitos momentos, não foram, né? Não foi uma dupla muito firme como se esperava. Né? Vou dar 5 para o Nicolas. Né? E vou dar 6 para o Luan, né? Como disse o Kleber, né? A primeira vez dele como titular, logo num jogo contra o Internacional, mostrou personalidade, foi bem no primeiro tempo, segundo tempo parece que cansou um pouquinho. Gilvan entrou no finalzinho, fica sem nota, e o melhor do sistema defensivo e o melhor atacante do Atlético no jogo foi o Jean, com 2 finalizações. Uma, o goleiro Marcelo Lomba fez uma grande defesa na cobrança de falta, e a segunda, ele bateu bem o pênalti e fez o gol de honra do Atlético. 7 para o goleirão Jean. Copa do Brasil, Atlético 1, Internacional 2. Vamos para o meio-campo. Análise agora com o Kleber Ferreira e as suas notas para os jogadores que atuaram pelo meio-campo do Atlético. Kleber. Gabriel Baralhas tem que crescer muito para jogar no Atlético, mas é muito mesmo. Eu nem entendi por que o William Maranhão saiu para a entrada do Ayrton Rato e ele ficou no time. Vou dar uma nota 4 para ele. O William Maranhão um pouquinho melhor, nota 5 para ele. O Chico não foi o jogador brilhante de sempre, mas foi bem participativo, fica com 5 também. Kleber e as suas notas aos jogadores do meio campo. Atlético 1, Inter 2 e as suas notas... Charlie Pereira. Vou dar 4 pro Baralhas, 4 pro Maranhão e volto a dizer o que eu falei mais cedo na transmissão. Se juntar os dois, não tá dando um pé do Edson, né? Como faz falta o Edson, como fez falta hoje o Marlon Freitas, né? Que acabou sendo vetado aí, né? Pro jogo contra o Internacional. O Júnior Brandão entrou no lugar do Maranhão ali no segundo tempo, né? A bola não chegou e aí ele não vai atrás da bola, né? Fica com nota 3, né? O Chico, nota 5. Né? Gostei dessa contratação, me lembro muito do Chico jogando no CRB, jogando em outros clubes, sempre clubes assim de Série B, medianos para bem pequenos, né? E ele jogava de maneira mais ofensiva no Atlético, ele joga até um pouquinho mais recuado. Boa essa contratação, viu? É mais uma das várias contratações que o Adson acerta, né? Eu gosto muito do Chico, um jogador que não se esconde do jogo. Hoje não foi bem, mas é um jogador que sempre está se destacando com a camisa do Atlético.
Agora vamos fechar as notas para o time do Atlético na peça de frente do ataque. As suas notas, Kleber Ferreira. Bom, eu não dei nota no meio campo para o Wellington Rato, entrou bem no jogo, viu? Entrou bem no jogo, conseguiu participar bem, jogador muito persistente com a bola no pé, a bola gruda nele, tem uma certa habilidade, não tremeu, foi responsável pelo pênalti, então eu vou dar uma nota 5 para o Wellington Rato também. Lá no ataque, o Janderson. O Atlético só não empatou o jogo porque o Janderson, quando ele deveria ter feito o gol, ele tentou cavar um pênalti, porque ele sai do goleiro, ele recebe a bola numa posição muito boa para sair do goleiro, ele tem a explosão, ele sai do goleiro, ele dribla o goleiro e, ao invés de perseguir a bola para fazer o gol, ele não tinha motivo nenhum para se atirar. Nenhum. Ele pega e vai se atirar e acaba prejudicando a si mesmo e ao clube. Então o Janderson vai ficar com a nota 4. Entrou no lugar dele o Mateuzinho. Em 15 minutos, ele jogou mais do que o Yuri, os 75 minutos que o Yuri esteve em campo. Definitivamente eu não entendo o que está acontecendo com esse jogador. Participa do jogo, chama o jogo, recebeu 2 faltas, procurou construir a jogada pela esquerda, fez 2 cruzamentos bons para o Chico, e isso em 15 minutos. Claro, não é salvador da pátria, e aí nem aquele rapaz que completou 80 anos nessa semana, jogando 15 minutos, salva a pátria de ninguém quando o jogo está 2-0. Então eu vou dar uma nota 6 para o Mateuzinho. E no ataque, o Janderson vai ficar com a nota 4. O Yuri, por causa desse motivo, porque ele não quis fazer o gol. Ele até teve uma participação boa no primeiro tempo no jogo. O Yuri, em respeito ao ser humano, Yuri, eu não vou dar nota para ele, porque a culpa não é dele, não é ele que se escala. E entrou no lugar dele o Júnior Brandão, o Charlie bem definiu, a bola não chegou, ele é um centroavante de área, e aí ele não tem culpa, vai ficar com a nota 4. O Matheus Vargas teve um bom primeiro tempo, no segundo tempo caiu muito de produção, foi substituído pelo Oliveira aos 38 minutos do segundo tempo. Matheus Vargas fica com a nota 4, a pior partida dele com a camisa do Atlético que eu vi, e o Oliveira, que entrou para jogar 7 minutos, eu não vou dar nota para ele também. Aí o Kleber Ferreira, fechando a sua análise em relação aos atacantes do Atlético. Você, Charlie Pereira, para fechar o time do Atlético, depois a gente vai para a nota para os técnicos e para a arbitragem. Agora os atacantes do Atlético. Vamos lá, o Janderson. Eu vou dividir a nota do Janderson em 2. Como assim? Pelo que ele fez em campo, né? Acho que ofensivamente foi o jogador que mais deu trabalho à defesa do Internacional, finalizou, uma bola que ele chutou no segundo tempo, ele escorregou, mas obrigou o Marcelo Lombra a fazer uma grande defesa. A jogada que o árbitro deu pênalti, depois voltou atrás, né? É uma jogada que sobrou para ele ali, ele entrou na área, né? Tinha tudo para fazer o gol, mas aí tentou cavar, né? Fica com nota 6,5 o Janderson. O Mateuzinho entrou e não entrou bem, né? Hoje o torcedor do Atlético que cobra o Mateuzinho, nós que cobramos o Mateuzinho, se você pegar o recorte só desse jogo, né, ele não tem argumentos para ser titular no Atlético, mas eu enxergo que pelo que ele já fez pelo Atlético e pelo que ele fez nos jogos que entrou, porque vai lembrar, o Mateuzinho sempre entra quando o time está perdendo, quando o jogo já está encaminhado. Quando ele entrou e o jogo estava difícil, aquele 1-1 estava entre Bragantino e Atlético, foi ele o gol da vitória. Sim. O gol que deu 3 pontos ao Atlético, né? Pelo jogo de hoje fica com nota 3. O Yuri, nota 4, teve 2 oportunidades por cima, mas falhou em ambas. O Wellington Rato, pelo pouco que jogou, aí você faz aquela comparação com o futebol do Mateuzinho hoje, o Wellington Rato fez mais, pegou a bola, foi pra cima, né? Criou oportunidades, finalizou o gol e sofreu o pênalti. 5 para o Wellington Vargas, 5 também para o Matheus Vargas. O Oliveira entrou no finalzinho, fica sem nota. Aí eu falei que eu dividi o Janderson em 2, né? Nota 0 para você, viu, Janderson? Como ator, como intérprete, você foi muito mal. E a sua entrevista foi uma tremenda, uma bola fora, né? Tá todo mundo no Brasil, né, comentando a sua infeliz declaração. Dizer que tentou cavar um pênalti, né? Você errou, né? Ao praticar e ao falar. Mas quando falar ele falou a verdade, né? Mas você errou ao tentar cavar esse tipo de coisa. Ainda falou assim, infelizmente o árbitro foi ver o VAR.
Ei, Janderson, bom jogador. E agora Kleber Ferreira, a nota dos técnicos, 2 Eduardo, né? O Eduardo Souza no Atlético, Eduardo Cudê no Internacional, e a arbitragem que foi do senhor Marcelo de Lima Henrique no Rio de Janeiro, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e por Michael Correia, também no Rio de Janeiro. Diga aí, Kleber. É preciso esclarecer, o Charlie foi bem ao discorrer aí, mas é preciso esclarecer que o Wellington Rato entrou aos 20 minutos do segundo tempo. O Mateuzinho entrou aos 30. Então o Wellington Rato teve 10 minutos a mais para mostrar serviço. O Mateuzinho entrou contra o Fluminense, aquela bola passada para o Natanael cruzar e o Atlético fazer o último gol foi dele. Então, assim, eu estou analisando o todo, né? Bom, sobre o trabalho do Eduardo Souza, hoje ele não fez um bom trabalho, não. Eu gosto do trabalho dele, eu já o elogiei, ele montou o time do Atlético no início do ano, é um profissional muito dedicado, muito responsável, e sobre o trabalho dele hoje, o trabalho foi ruim. Por quê? Porque ele escolheu 2 volantes que não dão um para colocar no time, quando ele poderia ter colocado o Matheus Vargas para fazer a saída de bola, ser o segundo volante e ter organizado melhor o time a partir desse posicionamento com o Matheus Vargas sendo o segundo volante. E depois, quando ele foi mexendo no time, eu acho que ele mexeu muito tarde. Para que colocar o Gilvan aos 37 minutos do segundo tempo, Oliveira aos 37 minutos do segundo tempo? Isso já não resolve mais nada. Aí já é desespero, vai ficar com a nota 4. E sobre o Marcelo de Lima Henrique, eu gostei da arbitragem dele, viu, Lopes? Gostei mesmo. Ele não saiu... ele só teve muita tolerância com o Praxedes, que nas primeiras 10 bolas que dividiu, fez falta nas 10 e ele não deu nenhum cartão para ele. Mas assim, exceto esse lado disciplinar, um árbitro tranquilo, trabalha assim, muito seguro, está sempre próximo ao lance, não dá oportunidade para os jogadores reclamarem. Achei que quando ele aplicou o cartão amarelo no Patrick e no Janderson, ele acertou. O Patrick foi muito meigo, a bola pegou nele devagarinho, aí ele muito brabo, aquela valentia dele, né? Abre aquele narizão e vai para cima do companheiro sem a menor necessidade, não foi uma coisa violenta nada. E o Janderson não tinha nada que chutar a bola em cima do companheiro que estava deitado, ainda mais chutando devagarinho daquele jeito, para quê? Só para provocar? Então, achei que ele foi correto ali e foi correto em todos os cartões dele. O pênalti que ele marcou em cima do Janderson, que não foi pênalti, ele ia cometendo um erro gravíssimo para a arbitragem dele. Um erro gravíssimo. Mas o VAR salvou a arbitragem dele, ele não marcou. E o pênalti que ele marcou, não tem que discutir, foi pênalti. Então vou dar uma nota 8 para o seu Marcelo de Lima Henrique e 8 para os 2 auxiliares. Obrigado ao Kleber Ferreira. Charlie Pereira fechando aí suas notas para os técnicos e ainda para a arbitragem de Atlético 1, Internacional 2. Arbitragem muito boa mesmo, do nota 9 aí, né, para todo o trio, inclusive pro VAR, que foi acionado uma vez só, né, naquele lance do pênalti marcado pelo Marcelo Lima Henrique, né. O VAR eu vou dar 10, né, pro Marcelo Lima eu vou dar 9, porque ele precisou do recurso do VAR para evitar um equívoco no jogo. O pênalti do Wellington Rato muito bem marcado, foi pênalti mesmo do uruguaio Abel Hernandes, né. Sobre o Eduardo Batista, poxa, ele já vinha com essa situação de desfalques e aí perde o Marlon Freitas, né? O principal desfalque, né, para esse jogo. O Adson disse uma coisa sobre o Marlon Freitas, sobre a importância dele para o time, né? Rotulou ele até como técnico ali dentro do campo, né? A maioria dos clubes tem sempre um ou outro jogador que é a extensão do técnico ali nas 4 linhas, e o Marlon Freitas, né, ele tem essa importância. Mas hoje, Lopes, Kleber, o Atlético teve 4 desfalques. 4 titulares não jogaram. Mais o Arnaldo, que seria também mais um. O Inter teve quantos reservas? Começou com 3 titulares só, né? Quer dizer, o Inter teve muito mais reservas, muito mais desfalques, entre aspas, do que o Atlético, né? Então, né? Não tem essa situação. O Atlético, ele... Mas depois o Inter pôde colocar titulares e o Atlético não teve esses titulares para colocar no campo. Sim, quando colocou, tava 2-0. Tava 2-0 pro Inter e o Atlético ainda fez um gol, né? Então o Inter também teve
vários desfalques por vontade do Eduardo Cudê, que para mim leva uma nota 7 pelo jogo de hoje. Eu vou dar 5 pro Eduardo. Tá bom, a arbitragem você já deu nota 9, né? E nota 10 pro VAR, foi isso? Exatamente. Maravilha, então é isso aí. Kleber Ferreira, um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, pelo seu trabalho. Um abraço, não fica nervoso não, porque ainda tem o jogo de volta. Um abraço para você, boa noite, Kleber. Lopes, aí eu vou manter a minha coerência, né? Eu disse que só um fenômeno passaria o Atlético para a próxima fase e só um fenômeno daria ao Atlético a vitória hoje. E olha que esse fenômeno aconteceu, hein? O Inter tirou 8 jogadores titulares no começo do jogo e nem assim o Atlético venceu. Eu não tenho essa... Eu não crio falsa expectativa. O Atlético, na Copa do Brasil, ele já foi até onde deu. Quando o Roger Flores trocou a bolinha lá, eu disse isso. Falei, de qualquer jeito o Atlético não passa, senão a bolinha não teria sido trocada. Ela foi escolhida, então a coisa já vem assim. Daí, quando o Adson fala da CBF, eu dar a razão para ele. Eu já vi coisas da CBF que até Deus duvida. Entre essas, a troca de bolinha na hora do sorteio, com a câmera filmando, inclusive. Então, eu não tenho essa esperança, essa perspectiva do Atlético classificar e nunca tive. A partir do momento do sorteio, eu disse isso aqui já e estou com a consciência tranquila. E acredito que o Atlético já, para o próximo jogo contra o Curitiba, já entra em campo como favorito. Já tem condições plenas de vencer o jogo, já tem condições plenas de retomar a caminhada dele no Campeonato Brasileiro, que é, primeiro, manter-se na Série A para o ano que vem. E o elenco montado pelo Adson Batista é suficiente para isso. Então, eu não tenho, assim, nenhum desespero nesse momento com o Atlético, não. Eu ando meio desesperado com o Goiás, mas acho que o Goiás ainda tem chance matemática, e tomara que dê certo. Agora, com o Atlético no Brasileiro, eu estou muito tranquilo. Sobre a Copa do Brasil, eu nunca alimentei a esperança que o Atlético passasse pelo Internacional mesmo, não. Eu não dei nota para o Eduardo Cudê, porque ele tem um elenco muito superior ao do Atlético e ele teve a capacidade para poupar os seus jogadores, que tem um jogo muito pegado pela frente, né, mais importante, e teve a capacidade, com o time reserva, vencer o Atlético, ficar com a nota 8. Sempre bom trabalhar ao seu lado, Lopes, ao lado do Charlie Pereira, ao lado desses nossos ouvintes. Como são importantes os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que nos acompanham. Eles são a razão, o motivo da gente se dedicar tanto, estudar tanto, para quando ouvir bobagem, ter a resposta na ponta da língua, ter a argumentação precisa, porque o ouvinte precisa ser bem informado, a opinião pública precisa ser bem informada e a gente luta muito para fazer isso com honestidade, com dignidade, com decência e, quando necessário, com a contundência necessária. Uma boa noite para vocês, forte abraço a todos. Obrigado a Kleber Ferreira, amigo dos amigos, Charlie Pereira. Um abraço para você, boa noite.